Olá pessoal, hoje eu estou aqui diretamente do WebTech no Campus Lourdes para conversar com vocês sobre criptografia de senha. Se você parar para pensar na autenticação, o login e a senha são muito importantes. E a parte mais importante do nosso login é de fato a senha, porque quem consegue ter acesso a ela consegue acessar o seu sistema inteiro, consegue invadir ele, consegue fazer várias coisas. E a gente, né, obviamente, tenta fazer um projeto seguro, tenta fazer um projeto, né, que não tenha vazamento, mas acaba que ataques acabam acontecendo. E assim, se a nossa senha ficar salva em texto puro, vai acabar acontecendo invasão, vai acabar podendo, né, invadir e dar muitos problemas. Então, se a gente salvar a nossa senha pura, né, se algum dia alguém invadir, vai ter acesso a todas as senhas. Então é muito perigoso, é um baita problema. Sendo assim, existe a criptografia, que é uma forma da gente salvar a nossa senha no banco de dados, onde não salva a senha pura. A gente vai salvar uma representação dessa senha em código. É o que a gente vai ver agora e é super importante a gente entender. Muita gente confunde três termos muito importantes, que é o que a gente vai conversar aqui agora, né? Que é codificação, criptografia e hashing. É muito importante vocês entenderem o que cada um é e, de fato, o que o Bcrypt é, né? Como que ele funciona. Então, inicialmente a gente tem a codificação, o encoding, né? Que basicamente a gente pega um texto num formato e manda para outro. Por exemplo, a gente pode ter da base 64 para o UTF-8. Então a gente não está fazendo algo muito complexo. Basicamente está pegando de uma base e mandando para outra. Sendo assim, o código ele é reversível. Se alguém tiver a forma que foi codificada, sabe como você codificou, e tem onde quer ir, ela consegue mudar, por exemplo, de base 64 para o TF8, consegue fazer mudanças. Então é reversível e não é muito seguro. A gente já tem a criptografia também, que aí é um pouquinho mais seguro, onde a gente só consegue mudar a nossa codificação se a gente tiver um código, uma criptografia, né, que é a nossa base para poder fazer essa alteração. Com essa chave, consegue voltar para o padrão normal, mas é mais seguro, porque se a gente salvar essa chave muito bem, né, outras pessoas não vão ter acesso e vai melhorar um pouco, mas ainda é reversível. Então não é a forma mais segura de salvar a senha. E aqui, né, agora a gente vai focar no hash, que é como o Bcrypt funciona. O hash basicamente é uma função matemática que vai gerar um valor a partir de um dado de entrada. Essa função não é reversível. Você não consegue, né, voltar para o padrão. Você até consegue verificar se uma dada entrada vai corresponder ao mesmo hash. Ou seja, se eu der uma entrada de um código, vai gerar um hash. E isso é muito bom. Então vamos lá. O que é o Bcrypt? Basicamente ele é uma biblioteca que usa um algoritmo de hash, onde ele vai criptografar sua senha e salvar no banco de dados. Justamente para isso que ele foi criado, para trazer mais segurança para os nossos projetos. E a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro, o Bcrypt ele é lento de propósito, para ser mais difícil de alguém conseguir mudar sua senha. Mais lenta, né? Se alguém tentar pegar esse código e reverter, vai ser muito mais complicado. Outra coisa muito importante, né? É que o Bcrypt ele usa o salt, que é basicamente um valor aleatório usado para você poder evitar ataques com tabelas pré-computadas. Ou seja, se duas pessoas tentarem acessar com a mesma senha, toda hora vai dar um código diferente. Não vai gerar o mesmo código. Então torna mais seguro ainda. O Bcrypt, ele basicamente, né, gera um código para a gente, gera esse nosso texto, né, em formato MCF, que é Modular Crypto Format, que é um formato de string que vai armazenar no nosso banco, onde, né, muitas vezes você vai ter uns caracteres como cifrão, vai ter números, letras, enfim, que vai deixar bem embaralhado a sua senha e difícil de acessar. Como que a nossa senha ela vai ser armazenada? A gente não vai salvar a nossa senha no código. Basicamente, a gente vai criptografar e mandar essa representação da senha para o banco de dados. Sendo assim, quando a gente quiser comparar, pega o texto, né, por exemplo, no login, pega o texto que o usuário digitou, criptografa ele de novo e apenas compara se os valores coincidem. Basicamente, ninguém consegue ter acesso a essa senha. A gente apenas consegue comparar os valores, mas nunca ter acesso à senha real. Agora vamos para a tela do computador aqui, que eu vou mostrar para vocês como que funciona o Bcrypt. Basicamente, né, a gente consegue ter uma representação aqui, que eu gosto de mostrar, né. Basicamente, a gente vai vir uma entrada, por exemplo, minha senha, vai passar pela função de hash, né, no caso pelo Bcrypt, e vai retornar um valor, por exemplo, como esse aqui, um arroba, hashtag, cifrão e vários números. Então vai criptografar sua senha e vai salvar esse formato no banco de dados. Vamos ver um pouco como que funciona? Se você ver, eu peguei o mesmo projeto da última aula que eu expliquei sobre JWT, só apenas simplifiquei ele um pouco. E a gente tem as dependências aqui, né? Agora a gente precisa adicionar a dependência do Bcrypt. Então a gente vem aqui e digita npm install Bcrypt.
Com essa biblioteca instalada, agora a gente já consegue acessar o Bcrypt. Como que a gente pode fazer? A gente vai vir na nossa controller, que se vocês verem, né, a gente está tendo cadastro e login de usuários. No momento, está sendo um cadastro e login manual, né, ou seja, está apenas salvando o código do usuário. Tá vendo que eu estou verificando a senha do usuário com a senha que foi digitada? Então, se a gente rodar aqui, ó, npm run dev e vier no nosso Insomnia, né, que é por onde eu gosto de testar, a gente consegue, né, criar um usuário. Então, cadastrei arturbecol@gmail.com e se eu vier tentar fazer login com ele, vai funcionar. Falou, olha, login realizado com sucesso. E também, se a gente vier e listar todos os usuários, a gente consegue ver o meu usuário atual. Então, eu acabei de criar o Arthur B. Collin e a minha senha está aparecendo aqui, o que não é seguro. Essa forma é muito ruim de mostrar. Então, assim, tô nem querendo mostrar aqui o JWT, tem outro vídeo para isso, mas eu quero que vocês percebam que a nossa senha está sendo salva diretamente no nosso banco de dados. Aí a gente precisa modificar algumas coisas no nosso código para que funcione corretamente. A gente vê aqui, ó, vamos entender um pouco melhor nossa função. Ela pega os dados do body do usuário, né, para poder cadastrar, verifica se o e-mail ainda não foi cadastrado e lança uma mensagem. Se o e-mail de fato não tiver sido cadastrado, a gente cria um objeto aqui com os dados do usuário. Então, o usuário, para inserir, vai criar o ID aleatório aqui, vai pegar o e-mail que a gente passou via body e a senha que a gente passou via body. Se vocês pensarem um pouquinho, o nosso problema é nessa linha, porque tá pegando a nossa senha que veio, né, do body da requisição e tá apenas salvando ela. A gente não deveria fazer isso. A gente deveria primeiro criptografar, né, colocar em forma de hash e depois a gente salva a senha aí. Então, como que a gente pode fazer? Basicamente, é bem simples. A gente vai criar uma constante aqui, vai receber um await, né, já que a nossa função é assíncrona. Então, precisa esperar essa linha aqui acontecer para poder executar o resto. Vamos chamar o bcrypt. Ah, esqueci de importar. Importamos o nosso bcrypt aqui no código. Agora a gente consegue usar. Então, se a gente vier aqui embaixo, a gente vai chamar o bcrypt ponto hash. A gente quer se converter para hash. E o que a gente está passando? O nosso código. Então, vai ser password. A gente está passando nossa senha. Vírgula 10. O que é esse 10? Lembra que eu falei que tem o salt, que é um valor aleatório que vai, toda hora que criar uma senha diferente, vai mudar? Então, esse é o nosso salt. E aqui embaixo, ao invés da gente passar a nossa parte de senha, né, ou seja, nossa senha que veio do body, a gente só troca por hashed. Basicamente isso. Agora o nosso cadastro já está funcionando corretamente com a senha criptografada. Então, não está salvando mais o código, está salvando a representação em hash da nossa senha. E se a gente observar o nosso método de login, a gente também vai ter que mudar algumas coisas. Por quê? Aqui a gente está verificando se a senha corresponde à senha que o usuário digitou. Então está apenas verificando números. Isso não é o que deve ser feito. A gente deve verificar, como eu já falei, com o nosso método de hash, onde a gente vai mandar um dado, né? Esse dado do usuário está sendo salvo aqui, beleza? Aí a gente vai pegar a senha do usuário, né? O password, e a gente vai comparar, né? Vai criptografar esse código também e comparar com o código que está salvo no banco de dados. Se tiver salvo corretamente, ok, pode logar. Se não, vai lançar um erro. A gente coloca, né, uma constante. Vou chamar aqui de isPasswordValid, tá? Que vai receber um await de novo, porque a gente está numa função assíncrona. Bcrypt.compare. E o que a gente passa aqui dentro como parâmetro? A nossa senha. Então, passa de senha, que é a senha que o usuário digitou. E vamos verificar com a senha do usuário. Então, user.password. Então, quando a gente faz exatamente aqui, a gente está verificando, né, com a senha que o usuário acabou de digitar, com a senha que está salva no banco de dados, que a gente acabou de retornar do usuário aqui pelo e-mail. Dessa forma aqui, já vai nos dar um retorno, olha, pode ser logado ou não pode ser logado. Com isso, a gente apenas faz um if. Se não retornar uma senha, deve retornar um undefined, né, um null. A gente verifica se não é nulo, né, não é undefined. E se for, né, ou seja, se for diferente de uma senha, vai dar erro, né? Aí a gente lança com erro. A gente cria uma classe de erro, então app erro. E aqui dentro a gente passa, né? Vai ter um erro 401. E vamos passar falando que as nossas credenciais são válidas. Se corresponder, vai apenas vir para cá embaixo e vai fazer login. Vamos testar? Mas para isso, eu vou primeiro apagar o nosso banco de dados. Eu estou usando Docker. Então vou apagar o nosso container. Vou subir o nosso container novamente, porque agora eu quero, né, verificar com um banco de dados vazio, se não vai dar erro que o meu usuário já existe. E vou dar um npm run migrate aqui, que foi um comando que eu criei aqui dentro, ó. Se vocês verem, que vai rodar o nosso migration do Kinect, que agora já criou nossa tabela. Então, se a gente voltar aqui agora, o que a gente pode fazer? Vamos criar um cadastro. Não rodei a aplicação. Com a aplicação rodando, a gente vai dar um send aqui
e vai criar o nosso usuário, perceberam? Se a gente tentar logar, também vai logar, tá normal agora. Mas se a gente vier, né, listar todos os usuários aqui, percebam que a minha senha agora já está no formato de hash do Bcrypt, perceberam? Ela está criptografada e é muito mais seguro. Como eu comentei, esse código aqui ele é irreversível, você não consegue mudar ele. Fica muito mais seguro e mesmo que vá seus dados do banco de dados, não vai ter como acessar. Então espero ter ajudado vocês, ter esclarecido sobre o Bcrypt, o que ele é, para que serve. Qualquer dúvida, só perguntar pra gente no Discord.